Atenção, emissoras curiosas, para 3 fatos curiosos do dia 26 de fevereiro. Em 1616, Galileu Galilei foi banido pela Igreja Católica por defender a visão de que a Terra orbita o Sol. Em 1983, o álbum Thriller de Michael Jackson atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. Em 1985, o grupo musical porto-riquenho Menudo chegou a São Paulo para uma turnê e houve alvoroço dos fãs no aeroporto. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 26 de fevereiro de 2022. Está começando o Olá, curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E hoje, em especial, ao Carnaval. Gente, Carnaval, está começando o Carnaval justamente hoje, né? Tem gente que nem se deu conta que agora, nesse final de semana, segunda e terça é Carnaval, porque não teremos os desfiles, aqueles blocos de rua, né? Em tempos de pandemia ainda temos que ir com cuidado. E o Carnaval dessa vez, né, volta para os salões de bailes, né? Tivemos muita história de Carnaval nos grandes salões, nos grandes clubes, está voltando. Agora em rua não pode, então está migrando, aí retornando aos salões. Vai ter Carnaval? Vai, mas não daquele jeito que a gente está acostumado. Aquele Carnaval com desfiles, com blocos, ficou para abril, se tudo der certo, no feriado de Tiradentes. Né? Se a coisa melhorar, nós vamos ter Carnaval. E é possível que, mais uma vez, tenhamos 2 carnavais no mesmo ano. Como assim? Nós já tivemos 2 carnavais no mesmo ano? Daqui a pouquinho o professor Ward Marques vai contar essa história, hein? Então, tem Carnaval, para quem gosta de Carnaval, e tem outros temas para quem não quer nem saber de ouvir falar em Carnaval. Porque aqui é tudo o que você sempre quis saber sobre os mais diferentes temas. E a gente começa o programa de hoje, né? Vamos para as manchetes do programa de hoje. Por dentro do Museu do Carnaval. Fica no interior de São Paulo e eu acho que é o maior museu de carnaval do mundo. Eu conheço um em Montevidéu que não tem tanta coisa quanto tem o nosso. Vocês vão ver. Então, daqui a pouquinho tem uma entrevista especial. Carnaval 2 vezes no mesmo ano, já tivemos. Aí tem história com o professor Ward Marques. Eu já dei aqui uma adiantada no tema, mas vocês precisam saber por quê, né? Quando e por que isso aconteceu? As plumas e as penas usadas em fantasias são de aves de verdade? O biólogo Guilherme Domenichelli vai contar essa história. Coitado do pavão, coitado do avestruz. E aí, Clube do Jingle? Desfile da Turma da Mônica termina em maionese. Olha que história. E existe a escola de samba Unidos da Milícia? Verdadeira ou farsa? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora com novidade. Atenção, pessoal, os nerds. Tem uma novidade incrível que vai ser contada agora pelo Silvio Alexandre. É hora do Universo Fantástico. Universo Fantástico. Durante a última final do Super Bowl, o jogo que decide o campeão de futebol americano dos Estados Unidos, foi possível assistir a um luxuoso trailer de 60 segundos de Os Anéis do Poder, a série para todos governar. O roteiro é baseado nos apêndices de O Senhor dos Anéis, do escritor e filólogo britânico J.R.R. Tolkien. A bilionária série da Amazon será ambientada milhares de anos antes da trilogia O Senhor dos Anéis. Ela irá unir as principais histórias de Tolkien da Segunda Era da Terra-média. O trailer nos revelou personagens bem conhecidos, como Galadriel, a mais poderosa e bela de todos os elfos, e o meio-elfo Elrond, descrito como um líder com ambições políticas. Aqui, eles são apresentados em suas versões mais jovens. E vemos o príncipe Turin IV,
o futuro rei de Khazad-dûm, o grande reino subterrâneo dos anões, que será conhecida como Moria. E a princesa Dissa, a primeira anã feminina da franquia, bem como a primeira mulher negra a interpretar uma anã em O Senhor dos Anéis. Para a série, foram criados novos personagens como Arond, um guerreiro elfo que vem da floresta. Sim, pela primeira vez veremos um elfo negro. E também teremos uma mulher humana, Bronwyn, uma mãe solteira e importante curandeira da aldeia. Ela terá um romance proibido com Arond. Não espere que algum hobbit apareça. Eles não são dessa época. O que veremos são os seus antepassados, os Pés Peludos, uma sociedade pastoril amável e curiosa, que prospera em segredo. No trailer, podemos ver Nori, de olhos brilhantes, olhando para cima. E depois, sua mãozinha suja alcançando uma mão muito maior de um homem misterioso. Quem também está olhando para cima é Gil-galad, o último alto rei dos elfos, que formou o exército da última aliança de elfos e homens. Claro, sem batalhas não seria o Senhor dos Anéis. Assim, veremos elfos lutando contra orcs. A estreia da série Os Anéis do Poder será no dia 2 de setembro, no Prime Video da Amazon. Aguarde. Informou Silvio Alexandre, lembrando que nem todos que vagam estão perdidos. Para o universo fantástico do Olá, Curiosos! E agora é hora de falar de livros aqui no Olá, Curiosos, e eu recebo a escritora Shirley Souza, que começou a escrever seus livros em 2005, e de lá para cá já publicou 50 obras para crianças, adolescentes e jovens adultos. Em 2008, a Shirley recebeu o prêmio Jabuti pelo livro Caminho das Pedras e o prêmio Jóvenes del Mercosur, na Argentina, pelo livro Rotina Nada Normal de um Adolescente em Crise. A Shirley produz obras de diferentes estilos, como literatura fantástica, contos, novelas e romances de natureza realista. E a Shirley está aqui no Olá Curiosos de hoje para conversar sobre o seu mais recente título, que é esse aqui, Alexia Aran e os Guardiões da Escuridão. Bom dia, Shirley! Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo? Tudo bom. Shirley, vamos começar explicando uma coisa que eu acho que muita gente confunde, né? O seu livro aqui está na categoria literatura fantástica e não ficção científica, né? Embora, né, a gente sempre imagina que tudo que não é real é ficção científica. Qual é a diferença dos estilos? Só para a gente se entender aqui no começo dessa conversa. Legal. Tem um jeito que eu gosto de explicar isso em cima de coisas que a gente já leu, já assistiu, séries, filmes, daí fica fácil da gente entender, né? Quando a gente fala de uma obra fantástica, a gente está falando de obras de 3 subgêneros aí. Então, é tudo que é terror, está nesse gênero, ficção científica, está nesse gênero, e a fantasia também está nesse gênero. Então, qual que é a minha obra, o Alexia Aran, é uma obra de fantasia. Então, com o que a gente relaciona isso na cabeça? Com O Senhor dos Anéis, com Harry Potter. Então, essas obras que trabalham com um universo criado, com seres que a gente considera os seres imaginários, com magia, isso está no universo da fantasia, né? Quando você vai para a ficção científica, são as obras que, normalmente, elas estão tratando de uma realidade futura, uma realidade de outros planetas, então, obras que falam de alienígenas, se a gente pensar em filmes Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Duna, então isso seria ficção científica, né? E o terror, acho que não precisa de explicação, é o mais óbvio, né, que a gente está mais acostumado. É abrir o jornal de manhã, né? O terror é abrir o jornal de manhã. A realidade e a fantasia se encontram no jornal, né? E uma coisa que é legal a gente pensar é que esses gêneros muitas vezes se encontram. Então, se você pensar, por exemplo, no Alien, ele é uma obra de ficção científica, mas também de terror.
Então, ele pode fazer essa junção, né? E o Alex Yaran também tem algumas coisas, uma pegadinha de terror nele, em algumas passagens. Mas ele é predominantemente fantasia, né? Deu para ficar mais claro agora, não? Sim, sim. Agora, então, você me clareou para uma coisa. Quer dizer que literatura de fantasia, de terror, de ficção científica, não tem nada a ver com o tempo em que se passa. Né? Não é porque se passa no ano 3000 que Não. é ficção científica. Pode ser o que está acontecendo agora, e é um livro de ficção científica. Pois é. A gente tem uma série que é nova, mas é parte de uma coleção de livros dos anos 90, que é A Roda do Tempo, que vai passando, estreou, acho que, não lembro se foi final do ano passado, início desse ano. E A Roda do Tempo, ela é uma obra de fantasia, mas ela se passa num suposto futuro. Então, realmente, não tem nada a ver com a linha temporal em que a gente está, né? O Alex Yaran, por exemplo, se passa no nosso presente. Então vamos falar do livro agora. Vou mostrar de novo aqui. Lindo. Alex Yaran e os Guardiões da Escuridão. Faz assim uma sinopse do livro. Quem é o Alec e quem são os Guardiões da Escuridão? Eu acho que a primeira coisa que para pensar num livro, que é a base dele, que foi a pergunta que eu me fiz assim, quando eu comecei a pensar nessa obra. E se tudo aquilo que a gente diz que é imaginado, e se todos aqueles seres que já apareceram em diversas culturas no mundo inteiro, e que muitas vezes a gente até encontra semelhanças entre um ser, entre uma cultura de um canto do mundo e outro, e se tudo isso não fosse imaginação? E se tudo isso existisse de verdade? Como que seria isso? E se, na verdade, tudo aquilo que a gente chama de imaginação fosse apenas um vislumbre que os seres humanos tiveram dessa realidade muito maior, e que nós humanos, fosse apenas uma partezinha dessa grande realidade? Então, a premissa do livro é essa. Ela parte da existência de todos esses seres e que eles vivem num mundo que é muito mais antigo que o nosso. E eles chamam de mundo antigo, né? E esse mundo antigo já passou por diferentes organizações ao longo do tempo, diferentes formas de se organizarem e viverem, assim como nós humanos, né? E hoje eles estão organizados em duas grandes frentes. Os seres da luz, que são os Anuar, e os seres da escuridão, que são os Ciarán. E daí você já começa a pensar, Alex Yaran tem alguma relação com esses seres da escuridão, né? Uhum. E nessa realidade, é muito fácil a gente fazer, eu quis trabalhar muito com isso na obra, é muito fácil a gente pensar em divisões muito simplistas, né? Luz, bem, escuridão, mal. Então eu fui quebrando tudo isso. Porque eu sempre fui uma consumidora, uma devoradora de narrativas não só de fantasia, de todo o gênero fantástico, eu sempre consumi muito. E uma coisa que sempre me incomodou nessas histórias era essa divisão muito marcada de quem é o bem e de quem é o mal. E quando a gente vai pensar na nossa realidade, essa divisão não é muito fácil, né? A gente colocar essa etiquetinha. E quando a gente coloca essa etiquetinha, normalmente a gente quebra a cara. Porque quem a gente apostava que era bom, no momento seguinte se revela como não tão bom assim. Então, esse bem absoluto e esse mal absoluto. E eu queria discutir isso nesse ambiente fantástico. Então, o que acontece? O Alex Yaran é um adolescente, ele tem 15 anos, e ele foi criado aqui, entre a gente, como um humano comum, e a partir de um sonho, ele começa a ter vislumbres dessa realidade maior que eu descrevi, desse mundo antigo. E daí, essa separação, né, que a gente pode falar como se fosse um véu entre a nossa realidade e essa outra realidade, vai se dissolvendo. E ele vai descobrindo toda essa existência desses outros seres e vai descobrindo o espaço dele dentro desse lugar. E como um bom adolescente, ele vai viver vários conflitos, né, nessa descoberta pessoal dele. Vai questionar muito o que as pessoas esperam dele e o que as pessoas vão jogando nas mãos dele como sendo responsabilidade, papéis a serem cumpridos, né? E vai descobrindo com dores e com prazeres o que ele é e quem que ele é no mundo. E o grande conflito da obra é o quê? Que você tem, né, nesse mundo dividido entre dois poderes, então se ele está dividido, você já supõe que são lados opostos aí, mais do que um lado temer o outro, eles temem uma profecia, é que um dia existiria uma criatura sombria, que seria formada por luz e escuridão. E essa criatura
seria capaz de dominar as duas forças e uni-las ou de destruí-las. Então, o mote do livro é esse. É quem é essa criatura. Melhor você não contar mais, que daqui a pouco você não, já dei a mas vira spoiler. Quer dizer que adolescente em qualquer fase do universo, né, Shirley? Com certeza. Acho que o humano é humano em qualquer fase do universo, né? E acho que quando a gente vai pela linha de sentimentos, sensações, experiências, daí... E se você pensar em todas as obras que a gente tem, como todas essas que eu citei, elas trabalham muito isso, né? Questão de valores, de sentimento, de o que se passa na nossa existência. E do outro lado, né? Eu estou brincando com o adolescente aqui, mas é importante destacar que esse gênero agora, né, a literatura fantástica, e aí você pode pôr a literatura de fantasia, como você colocou, a ficção científica, e o terror, está agradando demais esse jovem leitor, né? Hoje, esse público que a gente dizia assim, não consome mais livros, tal, não, está consumindo muito esse gênero que acaba, às vezes, não sendo tão falado quanto outros. Por quê, Sheila? Tem uma explicação? O jovem quer fugir da sua realidade? O que atrai esse adolescente para esse tipo de gênero? Olha, Marcelo, eu acho que assim, uma boa história sempre nos atrai, né? Se pensar, vamos voltar um pouco mais, vamos voltar para a infância e pensar no papel dos contos de fadas na infância. Então, o maravilhoso, o encantamento, sempre nos atrai. E isso é usado, se você pensar nos contos de fadas mais tradicionais, ele é um recurso usado para a gente falar de questões muito importantes humanas, que é um pouquinho o link com o que eu estava falando agora atrás, né? Então, através de uma história de Chapeuzinho Vermelho, você discute um monte de questões muito fortes na cultura humana, né? Na mesma coisa de Cinderela, qualquer desses você vai falar do relacionamento humano. Então, é uma forma de você trazer o toque da fada, o toque da magia, o toque do amor nas histórias, para encantar e trazer o leitor para dentro de uma realidade, para que você sensibilize, abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração e deixe aquela história entrar, né? Então, é um recurso muito, muito valioso para que você chegue mais rápido e se comunique mais diretamente com quem está ouvindo a história, com quem está lendo a história. Daí você vai evoluindo isso. Quando você chega na literatura para adolescentes ou para jovens adultos, e como você falou, está crescendo muito essa abertura desse tipo de narrativa, e não só no formato escrito, né? Se você pensar em séries, em games, é isso que tá crescendo mais, né? Só você... Vou dar um exemplo bem prático. Vamos pensar na série The Witcher. Começa com livros, depois vai para os games, hoje está em série, já tem animações baseadas nele, já vai ter uma outra série baseada no original. Então, você vai tendo uma expansão muito grande desse universo. Não considero isso uma fuga, por tudo isso que eu já falei. Você, nesse ambiente totalmente fantástico, você está falando de questões que realmente importam. Muitas vezes, na nossa realidade, a gente acaba sendo envolvido por questões muito cotidianas, muito mesquinhas, e não pensa nessas grandes questões e que essas grandes obras trazem, né? Então, você vai falar de grandes valores, você vai falar do amor como uma coisa muito valiosa, você vai falar da coragem como uma coisa muito valiosa, a força da amizade como sendo muito importante. Eu falo isso vai arrepiando, assim, porque é resgatar no humano aquilo que realmente importa. Então, não é você fugir da realidade, ao contrário, é você falar assim, acorda, né? A realidade não é só o teu tic-tic-tac ali do dia a dia, né? Tem muito mais, enquanto ser humano tem muito mais para viver aqui, né? Então, eu penso que mais do que fugir da realidade, jovens, adultos e adolescentes é como se ouvissem um chamado aí, sabe? Vamos acordar, vamos ver essas grandes histórias e ver o que de valoroso tem nelas, né? Shirley, você, para exemplificar, né, as subdivisões do gênero, você citou algumas obras. Essas são as suas referências, ou quais são as suas referências dentro desse universo da literatura fantástica? São algumas das minhas referências, como eu falei no início, eu sou uma devoradora de narrativa em tudo que é formato, né? Então, sou gamer, sou maratonista de série, de passar se falar assim, você vai passar o fim de semana todo com chuva em casa, ótimo, vai ser ligado, conectado, tudo que é
serviço de streaming, maratonando tudo que está atrasado. E também uma devoradora de livros, claro. Então, esses que eu citei são algumas das minhas referências. Se eu pensar lá no início, né, minha primeira conexão com o universo da fantasia foi com Michael Ende, que é um escritor que acho que o pessoal conhece mais pelo que virou, né? Então, História Sem Fim, que virou o filme clássico lá dos anos 80. Então, ali criança, vi o primeiro filme para depois conhecer o livro, e isso me abriu uma porta legal aqui na mente de possibilidades. Hoje em dia, saiu o livro, eu vou atrás, do Neil Gaiman, que é meu ídolo máximo. Então, até cada vez que eu estou em escola falando de livros, eu falo que o meu sonho de topo de carreira é escrever um livro com o Neil Gaiman. Neil Gaiman, vê esse vídeo! Então, é alguém que é uma referência muito grande para mim, assim, de capacidade de criações de mundos e de personagens muito interessantes. Mais do que só criar mundos, você se envolver com o personagem a ponto de que cada personagem pode originar uma outra história. Né? Então, isso é algo que eu me dedico muito também, espelhada no que ele faz, e que até em Alec eu acho que eu consegui bastante isso, porque a gente está fazendo umas narrativas interativas, derivadas do livro, que são baseadas nos personagens, e dá para ver que rende, né? Que cada personagem rende. Então, são algumas das minhas referências, Marcelo. Shirley, eu sou um devorador, né? Literatura fantástica, eu vou contar para você que tem um pouco de dificuldade, vou te explicar. Mas eu sou um devorador de romances policiais, suspense. E às vezes, né, fico ali lendo um livro, aí chega um momento e falo assim: isso aqui é impossível ter acontecido, né? Que eu fico muito querendo que tudo seja muito bem explicado, né? Que tudo tenha lógica. E quando a gente cai na literatura fantástica, você não pode ficar pensando em lógica, né? Isso nunca vai acontecer, né? Você terminar um livro e falar assim: isso não existe, não é? Então, aí é que tá. No Alex Cearan, o Alec é o descrente. Ele é o protagonista e ele é o descrente. Isso é curioso você falar. Porque ele nunca foi chegado a nada disso. Ele não é um cara que gostava de games, não é um cara chegado em série. Ele é uma pessoa totalmente pé no chão, realista ao extremo. Então, quando a coisa começa a desabar ao redor dele, e fala assim, olha, tem algo muito além do que você entende, tudo ele questiona até ele ver que não adianta mais questionar. Isso foi um recurso que eu usei por conta dessa sua fala mesmo, de que eu vi algumas resistências desse tipo ao meu redor e falei assim, olha, então vamos fazer um protagonista que também tem essa postura e ver como ele se comporta. E o resultado é interessante, porque ele vai te envolvendo, ele vai quebrando as descrenças conforme vai quebrando a descrença dele, né? Então, acaba gerando um paralelo. Mas é bem esse retrato que você falou. Tem um momento que ou você acredita, mergulha e vai em frente, ou não vai fazer sentido aquilo, né? Para mim, sempre foi muito fácil acreditar. Ao contrário de você, o que eu não gosto é de furo narrativo. Isso que você está falando, do tipo, escrever, chegar num ponto e virou, esse plot twist tem que ser bem construído, né? Aquelas viradas têm que ser bem construídas para convencer. Você fala, uau, fez todo sentido, mas eu não esperava. Agora, um furo narrativo, em qualquer tipo de literatura, em qualquer tipo de narrativa, é ruim. Então, mesmo num universo totalmente fantástico, as coisas têm que fazer sentido. Né? Então, a gente tem ótimos exemplos. Ficção científica é um belo exemplo. Você vai vendo a narrativa construída e você fala assim, nossa, tudo isso é um futuro possível, é uma realidade para onde a gente pode estar indo, né? Mas, de repente, pode ter um elemento ali que é super no cotidiano humano e que faz você deixar de acreditar em tudo aquilo. Né? Mas, claro, se você vai para, eu diria assim, ficção científica é mais fácil da gente acreditar e embarcar, porque é um futuro possível nosso. Terror e fantasia, muitas vezes estão ali lado a lado, de que exige de quem está consumindo a narrativa essa disposição de, ok, vamos ver onde isso vai dar. Né? E na hora de criar, você está criando com o seu sonho, você está ali, você deita para dormir e fala assim, opa, tá vindo histórias, ou é de manhã mesmo, quando você vai para frente do computador, fala assim, bom, agora eu vou trabalhar. Como é que é a sua criação, Shirley? Tem de tudo um pouco. No caso do Alec, o primeiro capítulo veio em sonho. Então, ele veio completo. Eu acordei com aquilo tão forte, assim. Fui escrever e fiquei, o que é isso?
né? Não é... Normalmente, quando vem em sonho assim, eu fico, não é um conto, não é uma crônica, o que é isso? Então eu escrevo e guardo, não deixo passar, ainda mais quando é forte, como é o primeiro capítulo do Alec. Deixo lá guardadinho e espero vir a inspiração do para onde isso vai. Às vezes demora anos, Marcelo. Vem o primeiro, fica lá na gaveta, o Alec não saía da minha cabeça. Ficava aquilo atormentando e daí eu comecei a repetir o mesmo sonho. Eu falei, não, tem que dar um jeito de continuar esse negócio, que eu não vou conseguir criar mais nada. Ele está entupindo aqui os canais de criação, né? E comecei a me perguntar, então, quem que era essa personagem, né? Qual que seria a narrativa dela. E confesso que ao longo do livro todo, eu tive muitos momentos de sonho para resolver nós, né? Então, esse livro em especial, o sonho me ajudou muito, assim, de situações que eu realmente não sabia para onde eu iria, e vinha o sonho e resolvia a situação. Eu falava, nossa, genial, eu não ia chegar nisso nunca acordado. Então, esse meu dormir é bem ativo. Então, minhas histórias de terror, que eu escrevo terror também, na Panda também tem livros publicados de terror. Então, minhas histórias de terror, via de regra, são pesadelos. Então, pesadelo vira conto de terror. E é muito legal isso, porque às vezes eu encontro com o leitor, e eles falam, nossa, depois que eu li seu conto, eu comecei a sonhar com aquilo. Eu falei, olha, nasceu no sonho e voltou para o sonho, né? Não tem uma comunicação direta com o subconsciente, né? Mas sonho me ajuda muito. E outra coisa que me ajuda muito, música. Eu faço trilha sonora para cada livro. Que legal. Então, cada cena tem a sua música tema. Então, isso me ajuda a escrever, me ajuda a trazer a emoção daquela cena. Escuto aquela música milhares de vezes para construir, né? E videogame. Então, na hora que entope todo o canal de criação, vou para o videogame, 1 horinha de game, desentope tudo. Perfeito. Ó, então, a nossa recomendação, mais uma vez, Alex Ciarán e os Guardiões da Escuridão, que tem um site, né? Ele tem um site próprio, não é isso, Shirley? É mesmo, do jeitinho que tá aí, alexiaran.com. Super facinho de chegar. Tem o primeiro capítulo gratuito do livro lá. Olha só. É aquele do sonho, é o do sonho, gente. Sonho. E tem o PDF e tem em áudio. Tanto faz, você escolhe o que você quiser para baixar. E tem umas narrativas interativas para começar a experimentar e entrar no mundo antigo, ver qual é do mundo antigo. Que sensacional. Eu conversei aqui no Olá Curiosos com a Shirley Souza, escritora desde 2005, mais de 50 livros publicados aí para crianças, adolescentes e jovens adultos, e a gente falou do livro mais recente. Tem gente que fala assim, o último livro seu, não, é o mais recente, Alex Ciarán e os Guardiões da Escuridão. Obrigado, Shirley. Agora nós vamos chamar o biólogo Guilherme Domenichelli. É hora de soltar os bichos e começar a falar de carnaval. Tchau, obrigado. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. As plumas e penas usadas nas fantasias de carnaval são verdadeiras? Muitas são sintéticas, mas outras são verdadeiras. São usadas muitas penas de avestruzes e pavões, retiradas de aves criadas para abate. Mas mesmo com tantas cores variadas e bonitas fantasias produzidas pelas escolas de samba, a natureza apresenta um show muito maior com suas belezas naturais. As aves estão à frente nesse quesito. Muitas são verdadeiras joias da natureza. E olha que não vou listar as espécies de outros países. Vamos falar somente sobre as nossas aves brasileiras. Entre as mais coloridas e belas estão as araras. No Brasil existem as vermelhas, as azuis e a canindé, que tem um peito amarelo e asas azuis. As diversas espécies de tucanos também são muito bonitas. A mais famosa entre elas é o tucano toco. Ele tem penas pretas, a região do papo branca e um magnífico bico amarelo e laranja. Eu acho que os pássaros brasileiros mais bonitos são os sanhaços, saíras e ties. Um verdadeiro desfile de carnaval. Entre as mais lindas está a saíra beija-flor, onde o macho apresenta cor roxa
o alto da cabeça azul, asas pretas e as pernas vermelhas. Outro abre-alas é o tie-sangue, bastante comum na Mata Atlântica do litoral. O macho tem asas pretas, o bico branco e o restante do corpo coberto por penas vermelhas. É difícil até de descrever, pois o vermelho é tão intenso que até dói os nossos olhos. Em primeiro lugar, entre as mais belas alegorias, está a saíra 7 cores. Como o próprio nome diz, ela ostenta 7 cores diferentes espalhadas pelo corpo, com desenhos bem definidos. Entre as cores mais chamativas, que merece nota 10, destaca-se o azul piscina e o amarelo limão. E vamos falar mais um pouquinho de carnaval, né? Eu acho que essa história agora é uma das mais curiosas do programa de hoje. Quando é que nós celebramos carnaval 2 vezes? Né? 2 vezes no mesmo ano, e por quê? Aí tem história com o professor Ward Marx. Aí tem história. Olá, curiosos! Bem, a gente deveria estar em plena folia momesca, ou seja, pelo calendário, esse deveria ser o sábado do Carnaval de 2022. E nada de festa. Ok, o ano passado estávamos no auge da pandemia e furar a proibição custava caro, ou podia até dar cadeia. Mas esse ano de novo, poxa, isso nunca aconteceu antes. Aconteceu sim, de uma maneira bem brasileira, e aí tem história. Nós tivemos 2 momentos em nossa história em que houve uma tentativa de mexer com a data mais sagrada dos brasileiros. A primeira foi em 1892, no comecinho da República. O então presidente Floriano Peixoto, que já era um camarada que não gostava muito de festa, ouviu os conselhos dos seus ministros e atentou para uma advertência importante. Olha, estamos no Rio de Janeiro, verão, é a época dos grandes surtos, né, de febre amarela, por exemplo, muito mosquito por causa do calor, aglomeração de pessoas, o carnaval caindo entre fevereiro e março, sempre dá esse tipo de problema. Tem chuva, a chuva cria poças, as poças são verdadeiras maternidades de mosquitos. Vamos mudar a data do carnaval. Para quando? Vamos fazer em 26 de junho, a terça-feira de carnaval vai ser dia 26 de junho, que já é inverno, é uma época seca, temperatura baixa. Que tal? Querem saber? O povo adorou a nova data. É claro, eles ganharam um carnaval de verão e um de inverno. Sim, festejaram nas 2 datas. Por isso eu disse que a coisa aconteceu de maneira bem brasileira. A lei simplesmente não pegou. Ou, pelo menos, não pegou do jeito que os seus idealizadores queriam. A outra tentativa foi em 1912, e aí foi por um motivo bem relevante. Em 10 de fevereiro de 1912, uma semana antes do Carnaval, morreu Joaquim Maria da Silva Paranhos Júnior. Que nome, hein? O famoso Barão do Rio Branco. E olha, foi uma comoção nacional, porque o Barão era meio que um herói da pátria. Era um sujeito admiradíssimo por todas as classes sociais no Brasil e era muito conhecido e renomado no exterior também. O Barão foi a cara do Brasil durante muitos anos, quando ele esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores. Ele foi o responsável por definir as fronteiras do Brasil sem derramamento de sangue, só no diálogo, na negociação. E era um cara muito popular no Rio de Janeiro. E ele se envolveu em causas populares, ele frequentava os bailes, ele frequentava os cassinos. Ele chegou a propor, a tentar acabar com a criminalização da capoeira. A capoeira era crime, porque ele mesmo era um praticante de capoeira. Bom, existem fotos que mostram as multidões que acompanharam o enterro do Barão do Rio Branco. E em respeito ao grande brasileiro, o governo
decidiu mudar o carnaval, adiar o carnaval para dia 6 de abril. Os salões não tiveram seus bailes, as sociedades carnavalescas, que era o que havia antes de existirem escolas de samba, as sociedades carnavalescas não desfilaram. E o povão? O povão festejou muito e em abril, com o carnaval oficial, festejou de novo feliz da vida. Não foi um desrespeito para com o Barão. Era mais uma homenagem a ele, ao grande carioca Juca Paranhos, ele mesmo um grande amante do carnaval. E esquindou para vocês. É isso. E não acabou ainda não, porque você já sabe que a ideia do programa aqui é chamar sua atenção para alguns temas, mas as curiosidades continuam no site do Guia dos Curiosos. Então, você faz o seguinte, a gente está falando de carnaval, né? Aí, de repente, você vai lembrar, nossa, mas o Marcelo não falou disso, não lembrou daquilo, né? É porque tem muita coisa que já está esperando por você no site do Guia dos Curiosos. Tem muito assunto. Eu vou pegar duas aqui, só para você ter uma ideia do que está te esperando. E agora, né, se você está curtindo aí o feriado de carnaval, pode ir lá conferir. Então, como é que a gente sabe o dia em que cai o carnaval? Como é que se calcula essa data? Porque cada hora é num dia diferente. Então, tem lá toda a explicação de como se calcula o dia em que cai o carnaval. É um dos destaques do site nesse final de semana. Outra, a gente fica cantando aqui as marchinhas de carnaval, né? Quem criou essas marchinhas? Né? O que elas, que recado elas quiseram passar? Então também tem curiosidade das 10 maiores marchinhas de carnaval. E, se você quiser ir além, por exemplo, tem uma história maravilhosa que foi contada pelo Moacir Franco, nos tempos do Você é Curioso, contando os bastidores da criação da marchinha Me Dá um Dinheiro Aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, né? Uma das célebres, uma das mais conhecidas. O Moacir conta que isso nasceu de uma piada na televisão. Mas que piada? Como é que foi? Então tem muita coisa legal para você conferir no site do Guia dos Curiosos sobre carnaval, né? Carnaval em Salvador, carnaval no Rio, carnaval em São Paulo, carnaval em Pernambuco, o dicionário das palavras usadas no carnaval, né? Um pequeno glossário. Quem que inventou essa história de porta-bandeira e mestre-sala? Tudo explicado aqui, guiadoscuriosos.com.br, é um lugar para você pesquisar, se divertir, aprender, tá dado o recado. Então aqui, né, você fala assim, poxa, mas às vezes as pessoas cobram, Marcelo, você esqueceu de falar tal coisa sobre esse tema. Gente, não dá para falar tudo num programa só. Né? E por isso é que a gente faz essa brincadeira de estar tudo casado, o site, o programa, as redes sociais. Né? Essa é a brincadeira. Outro dia, quem foi? Alguém comentou no Instagram falando assim, nossa, mas você não vai falar sobre o dia do botonista, né? Que foi dia 14 de fevereiro? Eu falei, não, mas isso está lá no Facebook. Está falando sim, mas está lá no Facebook. Então, a ideia é justamente que vocês passeiem pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo TikTok. Né? Vou até colocar aqui o lembrete para vocês. Então, olha, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, com conteúdos diversificados. Né? Aí você vai acompanhando e curtindo as nossas curiosidades. Deixa eu mostrar de novo aqui. Puxa, estou tão apaixonado por esse livro. Parabéns a você. Então, já contei a história aqui. A letra em português do Parabéns a Você completou 80 anos no comecinho de fevereiro. Essa semana, aliás, eu fui convidado para apresentar o meu livro, né, para conversar com os acadêmicos, Academia Jacareiense de Letras, né, cidade de Jacareí, vizinha de Pindamonhangaba, onde essa história se passa. Foi uma conversa muito bacana. E a dona Berta Celeste Homem de Melo, que foi a criadora da letra do Parabéns a Você, morou muito tempo em Jacareí, tem uma rua com o nome dela em Jacareí, então os acadêmicos resolveram fazer uma homenagem, me convidaram, foi uma conversa online, e eu apresentei o Parabéns a Você. Quem perdeu os programas anteriores, eu explico.
No Parabéns a Você, eu criei uma história ficcional, totalmente inventada, mas baseada na verdadeira história da Dona Berta. Então, as características dela, o que ela fazia, como é que foi o trabalho para compor, né, para criar essa quadrinha do Parabéns a Você, isso é verdade, mas dentro de uma trama policial. Né? A quadrinha dela é roubada quando ela está indo no aeroporto, nos Correios postar. Então, a história se passa em 1941 e está aqui, é um romance meio homenagem a Agatha Christie também, resguardadas as proporções, mas que a garotada vai adorar, e os pais que leem também. Né? É um mistério. Estou muito apaixonado por esse livro, espero que vocês gostem. E lembrando que você pode ainda apenas ouvir o Olá Curiosos, você não precisa ficar no YouTube, no Facebook, né? Você quer só baixar para ouvir, como você fazia antigamente no rádio, você pode acessar a conta Guia dos Curiosos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Fala, mas eu não tenho conta nesses lugares, vou gastar dinheiro com isso. Imagina, é tudo grátis, você pode baixar no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, você não precisa fazer assinatura, nada. Você entra na página, baixa o programa, então sábado às 10 da manhã ele está disponível para você, você baixa e ouve a hora que você quiser. Então, essa é uma das novidades também. Você fala, puxa, eu quero ir na praia, quero ficar ouvindo, né? Caminhando, eu quero ir ao sacolão, e aí quero ficar ouvindo, eu estou fazendo almoço, não quero ficar com o computador ligado, dá para ficar ouvindo. Então, essas são as vantagens, são algumas das vantagens, porque a maior de todas é que se você perdeu o programa, não é mais aquela história de perdeu, dançou bebê. Agora você pode ouvir o programa o dia e a hora que você quiser. De repente você começou a ver agora, né? Sábado, tal, aí você olha o relógio e fala, nossa, está na hora de, sei lá, está na hora de visitar a minha sogra. Né? Aí você vai parar. Não tem problema, não é mais você vai perder o resto. Você pode chegar e ir no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, pega o programa e começa do ponto que você parou. Olha só que vantagem. E agora eu vou contar que o Magalhães Júnior fez um programa espetacular na quinta-feira. Ele fez uma brincadeira comigo ali, ele falou, não, eu vou fazer um programa meio estilo almanaque, vou pegar curiosidades aleatórias sobre a televisão, você vai se surpreender, e me surpreendi demais. Ele apresentou alguns personagens de televisão que eu nunca tinha ouvido falar, né? Palito, a história do Palito, gente, fazia o papel de Tarzan, mas é espetacular, vocês precisam ver a foto do Palito. O cara de 1,80 m, 46 quilos, mas foi hilário. O Maga contou de alguns programas antigos cujos formatos ainda resistem até hoje. Vocês conhecem aquele foguetinho? Vocês já devem ter visto em programa da Eliana, do Celso Portiolli, do Silvio Santos. A pessoa põe o fone de ouvido, né? E ela só vê uma luz na frente dela, e quando acende, ela precisa responder sim ou não, porque os prêmios, né? O apresentador falando, você quer ganhar um carro? A pessoa, sim. Você quer trocar esse carro por uma chupeta? Sim, né? E todo mundo se diverte com as possibilidades meio bizarras de trocas. Esse programa existe lá desde os anos 50, gente. O Magalhães contou aqui a fonte original, foi espetacular. E a gente separou uma parte desse programa, só uma partezinha para você ver. Foi um programa muito legal e tem uma parte aqui que fala de programas esotéricos de antigamente. Vamos assistir. Teve algum programa esotérico para você contar para a gente aí nesse painel de curiosidades? Teve. Vou falar de dois deles. O primeiro, minha tia e minha mãe simplesmente adoravam ouvir no rádio, né? Mas vamos falar da televisão. Esse programa começou em 1963 pela TV Excelsior, chamava-se Signo Show. Então, como o nome dizia, o programa misturava música, que era o show, com astrologia. E a parte de astrologia
era apresentada pelo famoso astrólogo da época, o Omar Cardoso, né? Omar Cardoso, ele tratava da parte esotérica do programa, falando da relação dos astros e os signos, principalmente com cantores e cantoras que iam se apresentar. Aí, como eu falei, minha mãe e minha tia adoravam o Omar Cardoso, sabe aquela coisa de não vamos sair de casa hoje porque o Omar Cardoso falou, tá, etc, etc. Uhum. Né? E ele tinha como, vamos dizer, co-apresentadora a atriz, locutora e apresentadora Lourdes Rocha. Lourdes Rocha era quem fazia assim a apresentação da parte musical. O programa ficou no ar, o programa Signo Show, que depois mudou para Astro Show, mas era a mesma coisa. Ficou praticamente 4 anos no ar, e numa segunda etapa, a apresentação da parte musical ficava ao cargo da também apresentadora Clarice Amaral. E eu queria fazer um rápido registro aqui. Lourdes Rocha, eu a conheci pessoalmente ali no SBT, porque ela era, se não me engano, era locutora de telejornal. Mas o marido dela, o Renato Petrauskas, foi quem me deu a primeira oportunidade no SBT, num programa chamado Musicamp, para escrever as histórias de Pedro Malas Artes. Então, minha vida profissional está mais ou menos ligada a Lourdes Rocha. Um agradecimento, meio que por tabela, a ela, saudosa Lourdes Rocha, e ao saudoso marido, o Renato Petrauskas. Mas aí, Marcelo, tem um segundo programa, e esse eu tenho certeza que você assistiu, porque já na metade dos anos 1970, a TV brasileira acompanhou um fenômeno israelense chamado Uri Geller. Sim, entortei todo o faqueiro da minha mãe por causa Todo mundo entortou. Uri Geller foi um fenômeno televisivo, né? Ele se apresentava como paranormal, capaz, segundo ele, com a força do pensamento, entortar garfos, colheres, né? Ou então fazer um relógio analógico funcionar mesmo se ele estivesse quebrado há tempos. E olha, as suas apresentações, principalmente na TV Globo, ocorriam ao vivo, horário nobre, e com direito à apresentação do consagrado jornalista Hilton Gomes, né? O cara que apresentava ali o Festival Internacional da Canção. E ali no palco, com a presença de plateia, programa ao vivo, plateia principalmente infantil. Ele fazia, dentre outras coisas, os seus trabalhos como o de cortar o cabo de uma colher usando apenas um dedo. Era uma coisa muito maluca, né? E o fenômeno do Uri Geller, o Uri Geller foi um fenômeno tão grande, Marcelo, que em 1976 o time do Flamengo tinha no elenco um ponto esquerdo que era super habilidoso, driblador, chamado Júlio César. Uhum. Ele costumava entortar os seus adversários num paralelo ao Uri Geller, que entortava faca, entortava garfo e tal. O Júlio César passou a ser chamado de Júlio César Uri Geller. Sim. Chegou aí para a seleção brasileira, mas teve abreviada sua carreira por uma contusão muito séria. E tem um detalhe, né, do Uri Geller, não o Júlio César, Uri Geller israelense, que era quando ele não falava português, então ele era sempre traduzido, né? Alguém fazia uma tradução simultânea ali no palco, mas ele tinha aprendido já algumas palavras em português, ele ficava olhando o relógio digital, um despertador. Você vai lembrar disso, imagino. Ele encarava o relógio e, de repente, ele falava: funciona! E o
olha, o relógio voltava a funcionar. Também desse jeito, até se eu fosse o relógio funcionava. Nossa, até meu avô funcionava. E eu tenho umas curiosidades para contar aqui, porque de vez em quando, né, para fazer pesquisa para o programa, a gente fica dando uma olhada no que as pessoas estão comentando nas redes sociais, nos jornais, nos blogs, e a gente achou o artista digital brasileiro Idrelei Dião, que mora em Botucatu, no interior de São Paulo, e que bombou nas redes sociais com o trabalho que vem fazendo com a ajuda de aplicativos de inteligência digital. Ele mostra, né, da visão dele, usando esses aplicativos, como seria a aparência de personalidades históricas ou artísticas se vivessem hoje, né? Assim, a cara que eles teriam hoje, né? Como eles envelheceram, a cara que eles teriam hoje, baseado em fotos antigas das pessoas, quadros. Então, por exemplo, ele imaginou que Beethoven seria assim. Esse seria Beethoven. Agora, vamos ver o pintor Van Gogh. Como seria Van Gogh? Seria assim, ó. Tem um amigo, trabalhou comigo nos tempos da Editora Abril, Eduardo Albarello, igualzinho o Van Gogh, então. Eu achei até que era ele. Aí o Idrelei, né? Vou colocar o arroba dele do Instagram, e é bom porque não tem outro Idrelei no mundo. Idrelei é só ele, então é Idrelei só, e ele publica esse trabalho que ele vem fazendo. E aí sim, ele também imaginou como seria se algumas estrelas estivessem vivas, né, tivessem envelhecido hoje. Então, a Marilyn Monroe, ele disse que seria assim, ó. Marilyn Monroe envelhecer, se eu tivesse vivido para chegar na terceira idade, ela seria assim. O melhor de todos, esse aqui, ó, Elvis Presley. Olha só, Elvis Presley nos dias de hoje. E tem mais, o Idrelei, isso aí está dando que falar na internet, ele também mostrou, tem mais coisa lá, tá? Mas ele mostrou 3 personalidades nacionais falecidas cedo, e ele mostrou como elas teriam envelhecido, né? Como seria no dia de hoje. Primeiro, Renato Russo. Renato Russo, ele imaginou assim, né? Mais grisalho, ali com a testa cresceu de tamanho, mudou o tipo de óculos. Como seria Elis Regina, na visão do Idrelei, o trabalho que ele fez com inteligência artificial? Olha, que bacana essa foto. Saudade da Elis, né? Que seria ótimo se a gente tivesse conhecido a Elis assim. E, por último, Ayrton Senna. Olha como estaria o Ayrton Senna, um pouco mais velho, como o Idrelei imaginou, também com a testa maior. E o Idrelei Dião, ele tem uma outra brincadeira que ele pega personagens desses filmes da Pixar, da Disney, e mostram se esses desenhos fossem pessoas de verdade. Então ele pegou vários personagens e colocou assim. Ele fez com a Barbie, e tem o melhor de todos, na minha opinião, né, olhando, como seria o Bart Simpson se fosse uma pessoa de verdade no trabalho do Idrelei. Esse seria o Bart Simpson, gente. Olha a cara do menino. E tem mais gente dos Simpsons lá. É muito, muito legal. Vale uma visita às redes sociais do Idrelei. Idrelei, muito legal. Dá para se divertir bastante. E essa semana, tá aí, ó, Idrelei, não tem que errar. Idrelei com Y, gente. H-I-D-R-E-L-E-Y. Idrelei, com Y no final. E essa semana nós lançamos um vídeo e que bombou no Instagram, no TikTok, mas muita, muita visualização, que é a história do primeiro refri, né, primeiro refrigerante do mundo, Schweppes. E todo sábado eu separo um aqui para a gente ver. Separei esse que você vê agora. A primeira marca de refrigerante do mundo foi criada por Johann Jacob Schweppes, um joalheiro alemão, naturalizado suíço, que adorava brincar de químico amador nas horas vagas. Em 1783, ele criou um método para fabricar água carbonatada, né, água com gás, e deu à bebida o nome de Schweppes. O rótulo dizia: a escolha dos cavalheiros.
Mas Jacob começou a fazer sucesso de verdade quando se mudou para Londres, abriu a primeira fábrica e lançou a Schweppes Soda, isso em 1798. Em 1836, o rei Guilherme IV condecorou a Schweppes como fornecedor oficial da coroa britânica. E aí fica o convite também, se você gosta de curiosidades como essa, curiosidades curtinhas, divertidas, surpreendentes, tem o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Se você não tiver ainda, o que está esperando? O Guia dos Curiosos, edição fora de série, é o primeiro, é o 10º da coleção, mas é o primeiro todo colorido e cheio de curiosidades de 18 temas. Aí você perguntar, Marcelo, tem curiosidade sobre o carnaval? Não tem. Sobre o carnaval, não tem, mas tem qual foi o primeiro feriado do mundo? Esse tem. Quem inventou essa história de ter medo da sexta-feira 13? Tem aqui. O que não tiver aqui está no site, o que não tiver no site está aqui no nosso programa, o que estiver aqui no nosso programa está nas nossas redes sociais, porque curiosidade é o que nos impulsiona. Então tá aí, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, tanto o Guia dos Curiosos, edição fora de série, quanto parabéns a você, se você se interessou, os links para você comprar direto estão na descrição do nosso vídeo. Procura na descrição, tem o link, joga diretamente no site da editora. Bom, acabou o carnaval? Ainda não. Agora nós vamos abrir o segundo bloco, sobre o tema, começando com Gilmar Lopes, que é o nosso checador de fatos, 20 anos fazendo do e-farsas.com, um trabalho brilhante que o Gilmar faz, e olha que não está fácil, enfrentando os haters, enfrentando os negacionistas, enfrentando os espertalhões, que ganham dinheiro às custas de gente ignorante que fica espalhando fake news, gente nem tão ignorante assim, mas que faz papel de ignorante para espalhar fake news. Gilmar lutando contra tudo e contra todos, 20 anos, parabéns, Gilmar. Daqui a um mês nós vamos fazer um programa especial com você para contar essas histórias. Então agora nós vamos falar de carnaval com o Gilmar. E depois nós vamos fazer uma viagem pelo interior do país, nós vamos conhecer o maior museu de carnaval do mundo. Então vamos lá, vamos para a avenida. Verdadeiro ou farsa? É verdade que o grupo especial das escolas de samba lá do Rio de Janeiro terá a estreia da Unidos da Milícia? Pois é, há algum tempinho surgiram nas redes sociais imagens de passistas usando uniformes com o nome dessa nova escola de samba, Unidos da Milícia. E isso deixou muita gente curiosa. Em uma das imagens, que parece ser um ensaio, a gente pode ver claramente o símbolo da escola, que são duas armas cruzadas. Mas será que essa nova agremiação vai mesmo fazer parte do grupo especial do Carnaval Carioca? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, as imagens são verdadeiras, mas ainda não existe nenhuma escola de samba chamada Unidos da Milícia na vida real. Pelo menos por enquanto. As fotos e vídeos que circularam aí pelas redes sociais foram feitos nos bastidores da gravação de um quadro de humor para o programa Fora de Hora, um humorístico que estreou em janeiro de 2020 lá na Globo. Lá no e-farsas.com eu deixei um trecho desse sketch que satiriza o poder e a impunidade das milícias lá no Rio de Janeiro. Então, amiguinhos curiosos, ainda não existe uma escola de samba chamada Unidos da Milícia. As imagens que se espalharam aí nas redes sociais foram tiradas de um programa de humor que estreou em 2020 lá na Globo. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. É Brasil que não acaba mais. E a nossa viagem hoje é até Uchoa, município paulista de 10 mil habitantes, localizado a 466 quilômetros da capital. Nós vamos visitar o Museu do Carnaval de Uchoa, aberto para visitação em 2008 e o primeiro da América Latina. O Museu do Carnaval foi criado pelo farmacêutico, bioquímico e carnavalesco Carolino Camilo Neto, que é o nosso entrevistado hoje. Carolino, bom dia! Bom dia, querido. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo.
Carolina, vamos começar contando como é que nasceu o Museu do Carnaval? O Museu do Carnaval, nós estávamos fazendo um curso no Sindicato Rural de Uchoa, e um dia, esse museu estava fechado. Era um Carolina Promoções e Eventos, era um trabalho que existia anteriormente. E um dia, numa aula, uma professora do curso de Turismo Rural resolveu conhecer o museu, lá o prédio onde guardavam minhas alegorias. Indo lá visitar essas alegorias, junto com a presidente do sindicato, os alunos, a professora ficou indignada com a quantidade de alegorias e a riqueza delas. Então, eu teve a ideia da gente montar, durante o curso de turismo rural, um museu lá, que seria o Museu do Carnaval. E durante o curso, que durava o ano inteiro, nós montamos um projeto e no final do ano o Museu do Carnaval foi inaugurado. Mas, ó, então vamos voltar um pouquinho na história, porque eu queria entender do seu interesse pelas coisas do Carnaval, que você foi fazer uma homenagem ao seu pai, não foi isso? Não, eu comecei bem antes, quando eu trabalhava já... Não, fazia algo que na minha cidade, quando eu tinha desfiles, alguma coisa, eu sempre participava. Aí eu fiz a faculdade fora, lá na faculdade eu fazia bastante coisa para a faculdade, no Oeste, de Presidente Prudente. E depois eu terminei a faculdade e voltei para a minha cidade. Voltando para a minha cidade, a gente participou de uma eleição no clube da cidade e a gente ganhou também. E eu também trabalhava em Catanduva. Eu ajudava muito o carnaval de Catanduva, fazendo os trabalhos lá. Num desses carnaval de Catanduva, o pessoal pegou umas alegorias de São Paulo. E no final lá, eles perguntaram se eu tinha interesse em ficar com as alegorias. Até então, meu trabalho era inteiro artesanal. Aí eu fiquei com as alegorias. E depois, então muitas cidades para fazer desfiles, aumentou a quantidade de cidades. Não dava para fazer muito trabalho artesanal, eu tinha interesse em comprar mais alegorias. Mas para São Paulo, comprei bastante alegorias em São Paulo, tanto que o que tinha em São Paulo, eu comprei tudo que me interessava no interior paulista. Aí depois disso, eu comecei a comprar no Rio de Janeiro também. Claro que sempre nas melhores escolas de samba do Brasil. E depois, quando eu vi, eu já tinha esse acervo guardado. Foi esse acervo, ficou guardado durante um tempo. E que essa minha professora foi lá e conheceu. E a gente resolveu montar o museu. Então, eu fico imaginando que quando acaba o Carnaval, o pessoal das escolas de samba de São Paulo e Rio jogam tudo fora. Então não é assim, isso tem um valor depois que acaba o Carnaval. Eles vendem as alegorias, principalmente quando é de isopor e fibra. Agora, ultimamente, não estão usando mais isopor e fibra, estão usando bastante outros materiais. Espuma, por exemplo. Daí eles passam, eles grafitam a espuma, etc. e tal, e acabou o Carnaval, eles ficam a ferragem. Então, você tem que ficar guardando muita coisa, né? Por falta de espaço em São Paulo, e Rio de Janeiro, talvez até. E qual que é o seu critério para escolher uma alegoria quando você vai para o Carnaval de São Paulo, do Rio, quando termina? Você fala assim, essa aqui, Joãozinho 30, tem um valor histórico. Ou não, essa é bonita, vai ficar boa no meu museu. Qual é o critério, Carolina? O critério é o seguinte, a primeira coisa, eu via se alguma peça serviu para o interior paulista. A peça. Se não interessar, se não serviu, eu não tinha muito interesse nelas. E eu comprava mais algumas que eu via que eu achava muito bonitas e tinha um valor, né? Se for Joãozinho 30, da Rosa Magalhães, etc e tal. Então eu gostaria, eu gostava da alegoria e comprava também, independente de ser ou não interessante para o interior de São Paulo. E hoje você calcula que tem quantas peças no museu guardadas com você? Aproximadamente umas 3.000. É o maior acervo particular que tem, que eu conheço.
E tem carro alegórico inteiro, é verdade? Tem. Vários carros alegóricos inteiros. Eu vi lá no Rio de Janeiro e São Paulo, tinha um carro alegórico que tinha um tema. Todos têm, né? E ainda assim, era a minha cara, o tema. Então eu comprava o carro alegórico inteiro, todos os alegóricos de carro. E como é que fazia para levar? Você pegava a estrada com o carro alegórico até chegar em Uchoa? Não, era a gente para os caras no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente pegava alugava caminhões. Dependendo da quantidade de alegorias, era de caminhão que eu mandava para lá para ir buscar. Aí eu ia, às vezes, um dia antes, ficava lá no lugar, na cidade, São Paulo, no Rio. E a hora que o caminhão chegava lá, eu já estava lá, já tinha separado as peças. Aí chegava o meu pessoal lá, já carregava os caminhões e eu voltava. Aí eu voltava e chegava aqui no show junto com eles, porque eu sempre voltava de avião. E além, então, de deixar essas peças no museu, para que as pessoas conheçam, você aluga também isso para o Carnaval das cidades vizinhas, é isso? Então, o museu só aluga durante o Carnaval, porque como são muitas cidades que ligam para a gente pedindo alegorias, todas são amigas da gente não tem como falar um não. Então a gente resolveu durante o Carnaval a gente alugar, porque a gente dava conta de fazer todas as cidades, que pede voltar alguma coisa. Então a gente aluga. Agora, o ano inteiro, o Museu do Carnaval é só para ele. Só a gente que usa as alegorias. E como é o Carnaval de rua de Uchoa, né? Por causa dessa sua influência, virou uma coisa que tem desfile, que você abre aí as portas do museu para as alegorias irem para a cidade, Carolina? Infelizmente, aqui a gente não trabalha muito na cidade. O show tem o maior museu do Carnaval, que a gente conhece, e na cidade da gente o Carnaval ainda não é muito. Né? A gente trabalha em cidades grandes, por exemplo, Olímpia, Rio Preto, Bauru e outras. E você falou quando o Museu do Carnaval abriu as portas com o nome de Museu do Carnaval efetivamente, porque o show tinha o interesse em se transformar num polo turístico, né? Ainda mais por ser vizinha hoje de Olímpia, que é uma cidade que atrai muito turismo por causa das termas, dos parques aquáticos. Então, o show está explorando essa vocação. Além do Museu do Carnaval, o que os visitantes podem fazer em Uchoa, Carolina? Aqui o show, eles podem vir para conhecer, tem um armazém do Caparrós, que é um prédio muito antigo, onde você vai encontrar de tudo que existe. Tem também o Museu do Dinossauro, tem o Café da Colônia, tem um pesqueiro, tem a aldeia do Artesão, tem vários lugares que as pessoas podem ver. E como é a visitação? O Museu do Carnaval fica aberto o ano inteiro? Tem que agendar antes? Como é que as pessoas agendam para ter essa oportunidade de conhecer toda a sua coleção? Certo. Eles com agendamento do museu. Às vezes a gente não está no lugar, na cidade. Então, as pessoas já agendando, a gente já fica preparado. E aí tem que ser pelo site? Como é que é a agenda? É pelo site, ou liga direto para nós. Porque a maior parte do pessoal que vem para conhecer o museu é as cidades que conhecem. Porque a gente já trabalhou em 250 municípios. Então, todo o pessoal que vem para cá para conhecer, vai conhecer alguém, a maior parte do pessoal que vem, eles já me conhecem de outros trabalhos, de antigamente. E tem visitas guiadas com você? Você que apresenta o museu? Ou não? Tem outra pessoa que faz isso? Como é que é? Porque o bacana é ouvir as histórias, né? As suas histórias. Geralmente sou eu que apresento, porque eu conto as histórias, o que aconteceu, as peças, né? Tudo mais. E o Museu do Carnaval, a gente está montamos o prédio, no final ficou pequeno para nós. Muito pequeno já. E nós montamos alguns cenários. Fala da Amazônia, do folclore em geral, por exemplo, do country, do sertão, africano, de carnaval, etc. E tal. E tem muitos outros que a gente queria montar, mas o prédio ficou muito pequeno, apesar do tamanho dele. 45 por 45.
já ficou pequeno. Vamos contar então agora as histórias mais curiosas, aquela que os visitantes adoram conhecer. Quais são as suas peças preferidas? As minhas peças preferidas é uma sereia. Eu fiquei a noite inteira esculpindo essa sereia para fazer aquelas escamas dela. Uma cobra, umas índias, os cavalos, alados, uns índios também. Bastante coisa, eu gosto de tudo. É difícil escolher lá alguma peça. Mas tem muita coisa que você descreveu aí que foram feitas por você, né? Não é que você garimpou isso em outros carnavais. Todas as que eu te falei foram eu que fiz. É assim, tipo assim, peças que às vezes eu fiz assim em 1, 2 dias. Apesar do tamanho delas. E as que mais difíceis que você foi garimpar nos desfiles de São Paulo e do Rio, assim? Você mirou aquilo e falou assim, nossa, isso vai ficar lindo no museu, eu preciso comprar essa peça, o que deu trabalho, porque quebrou no caminho. Conta umas histórias curiosas, Carolina. Foram umas da Portela, que são muito bonitas, e umas da Rosa de Ouro de São Paulo, que, por sinal, são as escolas de samba que eu trouxe todo ano. Mas descreve essas peças, como elas eram? Elas eram os cavalos alados, um troféu, um outro índio com uma águia, com uma arara no braço, um gigante, que pegou meio caminhão para trazer ela de lado, né, na rodovia, assim, de complemento, assim, para casa da mãe, né. Ela teve de lado, o caminhão quase inteiro para trazer. Tive que mandar 2 caminhões esse dia, por causa do índio. Eu citei o Joãozinho 30, grande carnavalesco, porque eu sei que você tem peça. Você tem mais de uma peça dele? Quantas são? Mais. Tem algumas. Quando a gente é sempre nas mesmas escolas de samba, né? E elas já tinham um material que às vezes eles já eram mais do que eu queria do que as outras. Né? Então já era mais fácil até de negociar. O pessoal já me conhecia, eu já ligava lá. Eu já sabia de que era, como ia receber, né, tudo certinho. As escolas de samba já tinham confiança na gente. Se eu quisesse trazer, eu podia até trazer e nem pagar nada. Pagar outro dia, um exemplo, mas nunca fiz isso, eu gostava de pagar tudo na hora, né? Então, eu tinha um certo crédito com eles também. E você tem peças de que outros grandes carnavalescos? Nossa, acho que de todos, né? Do primeiro grupo. Às vezes a gente ia para lá, até encher 2, 3 caminhões que eu mandava. Então eu passava por todas as escolas de samba. Muito bem. Tem alguém, então não falta de ninguém. Você fala assim, puxa, meu sonho é conseguir uma alegoria daquela escola, daquele carnavalesco. Não, você tem representação de tudo aí. Todas. Então, é um acervo gigante, muito rico. Entendeu? Além do valor que... Aqui são vários valores. Tem o valor da peça, tem o valor estimativo, tem o valor da criativa, tudo. De quem fez. Então, as peças não tem jeito de você calcular o valor delas, hoje. Então, algumas pessoas já faleceram, então aumenta o valor delas. Então, é muito bonito, é muito lindo. Bacana. Então, vamos deixar qual é o site do Museu do Carnaval de Uchoa, para quem for lá, quem está de passagem a caminho de Rio Preto, ou quem marcou férias em Olímpia, ou quem é do interior e querendo um passeio diferente, como é que escreve, então, para marcar a visita ao Museu do Carnaval, Carolina? carolinocamilo@hotmail.com. Então, esse já é o e-mail do Carolino. Nós vamos colocar. E meu telefone é para tudo também. Já funciona para tudo. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, de novo, o e-mail do Carolino e o WhatsApp dele também, para quem quiser aí mandar o pedido. Ó, quero fazer a visita, quero agendar a visita. E aí vai conhecer o Museu do Carnaval, que é o primeiro da América Latina. Deve ser um dos maiores, também um dos mais completos, com certeza, e vale a visita em Uchoa, que tem várias atrações legais. Né, o Carolino falou aqui do café da colônia, né, que é um café típico, antigo, tudo feito no fogão
a lenha, né? Tem o armazém do Caparrós, que é um armazém antigo, tem muitos artigos espalhados pelas paredes, né? Virou atração turística. Tem o Museu de Paleontologia, tem muita coisa a fazer em Uchoa e, obviamente, o Museu do Carnaval, que é uma das principais atrações. Você é uchoense, Carolina? Você nasceu aí? Eu sou uchoense e já morei alguns anos em Goiás também, 5 anos. Voltei para cá no mesmo lugar. Eu moro no mesmo lugar sempre. Que legal. Uma cidade super tranquila, né? Tranquila, Agora que... Tranquila, e que você, além de vir para cá, você pode vir para conhecer também. A gente é bom aqui, é que a gente é cercado por algumas cidades muito legais. São Olímpia, tem aquelas águas famosas, tem também Ibirá, do lado do Uchoa. As duas cidades são divididas com Uchoa, Olímpia e Ibirá. E também tem Salles, que fica logo na frente de Ibirá, que é a cidade do Rio, que fica a parte do Rio Tietê. Além de outras. Aí do lado tem Catanduva e do outro Rio Preto. Sensacional. Um passeio de várias coisas legais para fazer. Bastante shopping, brinquedo, Catanduva. Entendeu? E eu não sei quantos mil quartos, né? Para você ver. Muito legal. Agora em Olímpia vai ser inaugurado logo um novo aeroporto, né? Para atender uns aviões mais sofisticados, né? De grande porte. É isso aí. Eu queria muito agradecer a entrevista do Carolino Camilo Neto, que é, então, o criador do Museu do Carnaval de Uchoa. Uchoa, que fica a 466 quilômetros da capital. Esse é o primeiro museu da América Latina, um dos principais, o Carolino descreveu aí, ele tem coisa das principais escolas, dos principais carnavais, dos principais carnavalescos. Vale a visita. Então, Carolino, muito obrigado. E agora aqui no nosso programa, nós vamos provar que não é só um show, que tem coisa curiosa, não. O mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Obrigado, Carolino. Obrigado a você. Eu já aguardo aqui para tomar um café com a gente, almoçar com a gente. Tá bom? Combinado. Vamos lá. Há 2 anos, né, em fevereiro de 2020, o Wonderland Eurasia, em Ankara, na Turquia, fechou em definitivo suas portas. Hoje é um parque fantasma todo abandonado, ocupando uma área de 1,3 milhão de metros quadrados. O maior parque temático da Europa levou 6 anos para ficar pronto. O projeto megalomaníaco era para ser uma espécie de Disneylândia turca. Algumas atrações eram iguaizinhas aos dos parques americanos. A Wonderland Eurasia custou 750 milhões de dólares e funcionou por apenas 11 meses. Tinha 17 montanhas russas, sendo uma delas a segunda maior do mundo. 2 dias depois da inauguração, que aconteceu em 20 de março de 2019, o parque teve seu primeiro problema. O carro de uma das montanhas russas parou no meio do percurso e as pessoas tiveram que descer a pé. Tinha muita gente dizendo que o parque era do presidente turco, né? Erdogan, que até falou na abertura, ele seria o dono, e depois passou a administração para uma empresa privada, né, para ela tomar conta do parque. Só que, por causa de problemas de má administração, o parque não conseguiu pagar as contas de energia. A dívida acumulada chegou a 180 mil dólares e a luz foi cortada em dezembro de 2019. Então, inaugurou, né, em março e já fechou em dezembro de 2019. Aí o parque tentou um acordo, reabriu em janeiro de 2020, mas o público sumiu. E aí o Wonderland Eurasia, que também ficou conhecido por ficar em Ankara como Ankara Park, fechou em definitivo as portas em fevereiro de 2020. Está lá, né? É quase uma cidade fantasma. Você vai encontrar algumas matérias no YouTube mostrando a situação atual, né? Tem os seguranças que não deixam as pessoas entrar, mas tem gente que está conseguindo pular os muros aí e fazer vídeos mostrando o estado que isso ficou. Um negócio gigantesco lá,
largado, né? Tudo deteriorado, uma pena. E outra curiosidade que mostra, né, o lado curioso do mundo veio da China. O McDonald's chinês lançou um sundae com calda de menta e, vou mostrar aqui, ó, essa farofinha de coentro. Isso em cima é farofinha de coentro, ou é coentro só. Aí foi aquele alvoroço nas redes sociais, né? Porque coentro é assim, ame ou deteste, né? Não tem meio termo. Ou você ama coentro, põe coentro até no sundae, ou você não quer nem saber ouvir falar de coentro. Então estava todo mundo, nossa, coentro, quem toma isso? Aquela discussão toda, né? Que está acontecendo na China. Aí o jornalista gastronômico Marcos Nogueira, que tem o perfil Cozinha Bruta, escreveu que a Vero Gelateria do Rio de Janeiro vendia, né, na mesma semana que os chineses estavam fazendo esse carnaval todo, o sorvete sabor coentro, né? O sorvete sabor coentro, não é coentro por cima, que é uma mistura, né, cítrico picante, né? Então tem o lado picante, mas tem o lado cítrico também. Está aí a foto que o Marcos fez. E porque aquele sorvete da China que a gente mostrou é um sundae normal, com uma calda de menta e o coentro ali por cima. Se você não gostar, você tira e pronto, toma um sorvete. Esse não, esse é coentro na veia, gente. Então, uma curiosidade, a gente está lá, o chinês, a gente já está fazendo isso no Rio já há um tempão. A Vero Gelateria não tem sempre esse sorvete em cartaz, mas agora com toda essa publicidade que a história ganhou, está colocando o sorvete mais tempo. Eu já tomei de manjericão, achei bacana, e Roquefort, né, o queijo também já tomei. A gente precisa entender que esses sorvetes, né, manjericão, tomate, eles não são vistos para sobremesa, mas para acompanhar pratos salgados, muitas vezes. Essa é a ideia de quem cria esses sabores. Nós, uma vez, ganhamos da sorveteria Dump, que eu adoro, a sorveteria Dump, Dona Dalmira, super querida, criou sorvete Marcelo Duarte, uma época que eu pedi para ela, um sorvete de limão com flocos de chocolate, foi uma surpresa espetacular que ela me deu de presente. E ela faz sorvete de manjericão, de tomate, e é para isso, tá? Outra curiosidade da semana, mais uma, hein? Ó, essa semana aconteceu coisa, que aconteceu de coisa, não foi fácil. Vamos mostrar essa data, ó. Terça-feira foi dia 22 de fevereiro, né, 02 de 2022, tá vendo? Ó, 22/02/2022. A data formou um número raro, que é tanto um palíndromo, né, algo que você lê da esquerda para a direita e lê da direita para a esquerda do mesmo jeito, quanto um ambigrama. O que é um ambigrama? Algo que você lê de cabeça para baixo, né, dos dois lados você lê. Então, essa data ganhou essa dimensão porque é um palíndromo e um ambigrama rotacional. Vamos explicar direitinho. E aí tem gente que falou que nesse dia se abriu um portal, quem nasce nesse dia é uma pessoa especial, tem todo um esoterismo, uma magia ligada a isso. Aí uma pergunta, quando é que isso vai acontecer de novo? Né? Quando vai acontecer da gente ter de novo uma data que é um palíndromo e um ambigrama rotacional? Vamos ter que esperar 90 anos, gente. Olha, a data é 21 de dezembro de 2112. 21 de dezembro de 2112. São 90 anos, eu topo esperar, não tem problema nenhum, não estou com pressa. Quem mais topa esperar aí, né? Tá logo aí, 2112. Então, vamos esperar. E está gostando do programa, gente? Estou perguntando isso porque quem não deixou o like, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o programa, avise as pessoas do Olá Curiosos. Vamos atrair mais curiosos aqui para participar do programa, para entrar no site do Guia dos Curiosos, para nos seguir nas redes sociais, né? O engajamento nas redes sociais é enorme, tem que estar aqui também no YouTube. Então, esperamos aí o seu joinha, né? Seu like, seu joinha, e mais, né? Não só no chat, mas deixar um comentário também no programa e compartilhar. Outro dia no Facebook,
eu publiquei um vídeo com a história do ketchup Heinz. Né? Uma história bacana. E aí ele começou a ser muito compartilhado. As pessoas que gostavam começavam a compartilhar. E é isso. Né? De repente eu olhei lá, tinha 150 mil visualizações nesse vídeo no Facebook, graças ao compartilhamento. Né? A pessoa gosta de um vídeo, ela chega, compartilha para os seguidores dela, essas pessoas começam a ver também, começam a seguir, e aí cria um engajamento. Então é importante, né? Pega o programa e compartilha. Né? Se está no Facebook, então mais fácil ainda, e dá uma bela ajudada aqui para a gente. Vamos falar mais um pouquinho de carnaval. Aí eu encerro, tá? É a última vez que nós vamos falar de carnaval nesse programa. Nós vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, e ele, obviamente, foi nos arquivos dele para ver, tem alguma coisa de carnaval, carnavalesca? Vamos ver? Clube do Jingle. Há várias décadas, os personagens de Maurício de Souza entretêm e divertem muitas gerações. O sucesso que a Turma da Mônica faz junto ao público certamente não passou despercebido junto ao mercado publicitário, e desde os anos 1960, Maurício de Souza licencia seus personagens para campanhas publicitárias. O primeiro deles a ser utilizado foi o Jotalhão, que passou a ilustrar as campanhas do extrato de tomate elefante da Sica. A Sica, aliás, a partir de então, começou a utilizar vários personagens da turminha para os diversos tipos de produto que ela produzia, que iam desde marmelada até o já citado extrato de tomate. Em 1976, aproveitando o carnaval daquele ano, a Sica colocou no ar um comercial com Unidos da Turma da Mônica, ou seja, os personagens da turminha desfilando numa escola de samba e contando e cantando, através de um jingle, todas as qualidades da maionese Sica. E um comercial totalmente produzido em animação e com um jingle bastante curioso que tinha tudo a ver com o estilo dos sambas enredo que eram levados às passarelas naquela década. Infelizmente, eu não tenho a ficha técnica, não consegui a ficha técnica e não consegui descobrir quem eram os autores desse jingle, mas o comercial foi produzido pela Briquet Filmes. Vamos assistir e conferir como é que a turminha se saiu nesse desfile. Bom carnaval! Venho anunciar o tempo da boa alimentação, da maionese Sica, no lanche em toda refeição, mais gostosa na salada ou no pão. E agora, até logo pra quem fica, maionese é da Sica. Já estamos entrando na reta final do programa. Agora não vou falar mais de carnaval, né? Mas vou chamar o professor Dionísio da Silva, que vai falar de um tema que eu adoro. Depois que ele contar, eu vou explicar porque eu gosto tanto, mas que é uma coisa que chama muita atenção de todo mundo, né? As diferenças do português do Brasil e de Portugal. Então agora é hora dele, que é autor de Onde Vêm as Palavras, um livro espetacular para quem quer saber a origem das palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Professor Dionísio, começa aí que depois eu quero fazer um comentário também. Vamos lá? Palavra nua e crua. Você acha difícil o português porque já se defendeu em alemão, em inglês, em espanhol, em italiano, estudou português no exterior, veio ao Brasil e agora você descobriu que pois sim quer dizer não e pois não quer dizer sim. Alguma coisa é alguma coisa, mas coisa alguma é coisa nenhuma.
você precisa de um manual de pronto-socorro da língua portuguesa falada. Ela é bem diferente no Brasil do que lhe ensinaram antes de você viajar, viu, turista? É diferente. Sim, nós temos a mesma língua. Portugal, Brasil, todas as nações africanas lusófonas, seguindo aquilo que você deve ter lido como curiosidade, os versos de Camões, na quarta parte nova, os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Pois é, esse tempo verbal, mais que perfeito, não se usa mais no Brasil. Nem por escrito, só em alguma obra clássica, ou de alguém que goste dos clássicos, ou que goste de escrever bem nas fronteiras do que o português lhe dá. Bom, eu falei que eu adoro esse tema e eu comecei a me interessar quando o Mário Prata escreveu o livro Faz Favore, né? É difícil até falar. Faz Favore, que é o dicionário de português. Essa aqui já é uma edição revista, né? Revisada e ampliada. Eu já tive a primeiro, né? Que era menorzinho. E é um dicionário português, né? Mas não só em forma de dicionário, com aqueles verbetes tradicionais, ele sempre conta historinhas, né? O Mário Prata é muito divertido, e é um livro que fez o maior sucesso, né? Está aqui palavras como, o que quer dizer, bom, vou abrir aqui, senão eu não vou saber. Fala barato. O que é fala barato? É aquele sujeito que fala demais, que fala pelos cotovelos, aquele tagarela. Falhanço. Falhanço é o fiasco, não deu certo. O time foi um falhanço. Lopes. Lopes. Não se sabe quem foi o primeiro Lopes, mas Lopes hoje é um qualquer, um deu para nada. Camilo Castelo Branco já se referia a alguns Lopes. Tem coisa muito legal aqui. Vamos ver outra. Montra. Montra. Como em Paris, montra é vitrine. Só que em Paris. Né? Então, as coisas estão aqui. Ó. Penso. Aí o verbete diz, logo existo? Não. Você precisa fazer um curativo. Penso é curativo. Quando fazem um curativo, eles pensam um paciente. Que legal. Esse aqui é o livro do Mário Prata. E quando eu escrevi, deixa eu abrir aqui na página certa, o Guia dos Curiosos, Língua Portuguesa, que está aqui, é um dos 10 livros da coleção. A coleção continua existindo normalmente, gente. Então, Guia dos Curiosos, Língua Portuguesa, páginas 58 e 59, eu também criei uma lista aqui de palavras que são usadas diferentemente em Portugal e no Brasil, né? Falamos a mesma língua, mas, por exemplo, chamiços é fósforos. Como se fala esmalte? Lá é verniz para unhas. Chiclete, pastilha elástica. Pernilongo, melga. Pé de pato, barbatana, né? Por aí vai. Maluco, taralhoco, sanduíche, sandes, sorvete, gelado, tapete, alcatifa e por aí vai. Então tem também no Guia dos Curiosos, Língua Portuguesa. Por isso eu amo esse tema que o professor Dionísio nos provocou aqui. Então é isso, né? Esse programa é um programa de provocações, que a gente começa a falar de um tema aqui, obviamente, a gente quer falar de muitos temas, fala, puxa, onde eu continuo? Você pode continuar no site do Guia dos Curiosos, nas redes sociais, nos livros Guia dos Curiosos, ou até em outros sites, outros portais, né? Se você se interessou pelo tema, aí, né, você está livre para pesquisar, para apurar, para aprender, para descobrir. Curiosidade é isso, né? É a abertura de um grande portal de conhecimento. Bom, todo mundo tem direito agora de descansar no carnaval, eu sou um deles, então vamos encerrar o programa por aqui. Nós estamos chegando ao final e nós vamos terminar com música, como sempre. E a gente tem um prazer enorme hoje de apresentar uma música autoral da banda Beck e os Tiozão, né? Eles fazem também os covers, né? Fazem novas versões, fazem coisas legais.
e tem também um trabalho bem bacana de músicas próprias. Nós vamos ouvir agora A Menina e o Espelho. Desejo bom carnaval para todos, né? Lógico que cada um do seu jeito, a gente vai passear, a gente vai descansar, alguns, né, os mais destemidos vão também se aglomerar lá nos salões. Então, bom divertimento para todo mundo. Na semana que vem tem mais um Olá Curiosos. Já deixou o seu joinha? Ó, deixa o joinha e ajude a divulgar o programa entre seus amigos, suas amigas, seus conhecidos, seus seguidores, todo mundo, tá? Então, até a semana que vem. Tchau! Playback. E um espelho que sempre lhe dizia: os seus blushes e batons nunca poderão seus sentimentos camuflar. Não podem curar a sua mente já doente de pensar em ser alguém tão diferente, por assim a história da menina e do espelho. Não preciso mais sofrer.